As principais commodities agrícolas fecharam com movimentos de alta na Bolsa de Chicago no dia de ontem. Os contratos de soja e milho tiveram um aumento de mais de 4% e o trigo aumentou mais de 5%. E sobre esse assunto eu vou conversar agora ao vivo com a especialista de inteligência de mercado de grãos da StoneX, a Ana Luísa Lodge. Boa tarde, Ana. Muito obrigada aqui pela sua Boa participação. tarde. Eu que agradeço o convite. Ana, me fala uma coisa, os contratos futuros do milho eles atingiram os níveis aí mais altos dos últimos 2 meses. Explica pra gente essa alta aqui. Olha, essa alta que a gente viu, não só ontem, mas nos últimos dias, é a questão relacionada ao clima nos Estados Unidos. A gente está no período de safra e a gente está com um clima mais seco em partes do meio oeste e com previsões de que o clima pode continuar mais seco, né? E no caso do milho, a gente vai começar agora no final de junho a fase de polinização. E é essa fase que é a fase chave para a definição da produtividade das lavouras. Então, se falta água na polinização, as lavouras podem ter prejuízos significativos. Agora, falando da soja, né, que também atingiu a máxima de um mês, a gente pode dizer que também o clima foi o fator principal? Sim, a soja também. No caso da soja, a fase mais importante ela deve se concentrar mais no final de julho, em agosto, mas a gente tem algumas previsões mais longas, inclusive, indicando que o meio-oeste, partes do meio-oeste, incluindo os principais estados produtores, poderiam mostrar um padrão mais seco ao longo de todo o verão norte-americano. Isso daí também está dando sustentação para a soja, né? Mas a gente ainda precisa esperar aí as próximas semanas e meses para ver se esse clima mais seco vai realmente se confirmar e vai ser mantido aí ao longo do desenvolvimento das safras. Tá certo. Agora, quanto ao contrato futuro de trigo, esse aumento de mais de 5% tem a ver com o clima europeu? Tudo é um weather market aqui que a gente está falando, Ana Luísa? Sim, a gente está no período do clima aí no hemisfério norte, realmente influenciando muito as cotações das commodities. E no caso do trigo, tem preocupação com o clima mais seco em algumas partes da Europa, no Canadá também. E também a gente não pode esquecer da guerra na Ucrânia, né? O acordo para a exportação de grãos pela Ucrânia, ele está em vigor, mas os embarques têm sido lentos, a Rússia continua ameaçando não renovar o acordo. Isso daí também contribui para a alta do trigo. Agora, me fala uma coisa, os contratos futuros, né, dos grãos, eles seguem em alta hoje em Chicago. Caso o clima nos Estados Unidos ele continue do jeito que está, com essas projeções de algumas estiagens, períodos de tempo mais seco, as cotações devem seguir em alta? Olha, realmente, se as previsões climáticas elas continuarem mostrando o clima seco, é um fator de alta sim. Mas a gente tem que lembrar que esse período do ano, ele é o mercado climático predomina, né? Então, se a gente tiver, por outro lado, previsão de chuva, nessas próximas divulgações aí de previsões climáticas, pode aí dar uma arrefecida aí nessas altas que a gente está vendo. E essa movimentação, esse período de volatilidade por causa do clima, ele vai continuar aí nas próximas semanas e meses, até se ter uma ideia mais concreta de qual vai ser a produtividade das lavouras, né, nos Estados Unidos, na Europa, em países produtores aí do hemisfério norte. E, Ana, além desse monitoramento climático que o produtor rural deve fazer, está sempre acompanhando, não só aqui, como nos Estados Unidos, na Europa, tem algum outro ponto de atenção que você gostaria de deixar aqui para o nosso telespectador que está nos assistindo? Sim, a gente tem que lembrar, além da questão do acordo para exportação pela Ucrânia, que se realmente tiver aí algum revés nesse acordo, os volumes ficarem mais baixos, é um fator que pode favorecer as exportações brasileiras, por exemplo, do milho. A gente está caminhando aí para uma safra recorde de milho também. Lembrar também da demanda chinesa, que é sempre um ponto de atenção, né? A gente está aí num período que os países estão preocupados com o desempenho econômico ao redor do mundo, não só na China. Então, a gente está muito focado na oferta por causa do clima, mas a demanda aí também precisa ser acompanhada. Tá certo. Muito obrigada, viu, Ana, pela sua entrevista aqui, colocar todos os parâmetros do que a gente tem que ficar de olho. E aproveito para te desejar um ótimo fim de semana. Eu que agradeço, um ótimo final de semana para você e para todos.
Tá certo.